E aí, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro, concurseira, vestibulando, vestibulando, enfim, para você que está se preparando para a sua próxima prova de português. Muito obrigado por estar junto comigo e por me permitir estar também junto com você. O meu e-mail você já sabe, prova de português, @yahoo.com.br, prova de português, @yahoo.com.br, Catena sou eu, né? Hoje, fazendo um programa um pouco mais específico, vamos falar de um único assunto que é concordância. Aliás, é um assunto bem amplo, um assunto bem extenso. Com certeza vamos voltar em muitos programas sobre concordância, mas tudo começou porque me mandaram essa questão e eu quero compartilhá-la também com você, porque mostra bem o foco da concordância, como começar uma concordância. O grande segredo da concordância, cara, de fato, a gente tem que lembrar algumas coisas, alguns casos específicos, algumas coisas, vamos voltando a eles aos poucos, né, no decorrer do nosso programa, mas o grande segredo da concordância é grifa o verbo e se pergunta, cadê o sujeito? É assim que você vai responder grande parte das questões de concordância que vão aparecer para você, tá? Grifa o verbo e se pergunta, cadê o sujeito? O que não dá para a gente fazer em concordância, não dá, é querer ficar lendo, até cair do céu a resposta. Até, achei. E às vezes o cara faz isso. Às vezes o cara fala, não estou conseguindo fazer uma questão de concordância. Quando vai a prova, o cara está limpinha, branquinha, o cara só ficou passando o olho. Cara, não é milagre, é técnica. Quer ver só? Imagina que eu vou ler, então, essa questão da Carlos Chagas e me perguntou, a frase em que a concordância está em conformidade com o padrão culto é padrão culto, norma padrão, de acordo com a gramática normativa, a linguagem formal, enfim, de acordo com a gramática, né? Os advogados reclamaram da indecisão do depoente sem perceber que as perguntas que a ele eram dirigidas lhes pareciam obscuras, difíceis de serem compreendidas. Você vê que se eu ler, assim, bater o olho, dificilmente, vamos ver a B, era intrincada a associação de ideias do promotor e o apelo que fazia os jurados, o que, consideradas as circunstâncias, os conduziram a uma decisão questionável. É sempre falível, a meu ver, os juízos que se fundamentam mais na verve do orador pelo conteúdo do seu discurso, mesmo quando os ouvintes me neguem aquele predicado. Você vê, se eu passar o olho e ler todos assim, dificilmente você vai conseguir já marcar certo e para a próxima. O que você vai fazer? Técnica. Grifa o verbo. Cadê o sujeito? Vamos ver agora de uma outra maneira. Os advogados reclamaram. Primeiro, já grifei o verbo, os advogados, sem problema nenhum, da decisão do depoente, sem perceber, infinitivo, muito bem, que as perguntas que a ele eram dirigidas. Quem eram dirigidas? As perguntas. O caminho é esse. As perguntas eram dirigidas. Tudo bem. Lhes parecia obscura. O que parecia obscura? As perguntas pareciam obscuras? Não, as perguntas pareciam obscuras. Pronto, entendeu? Você percebe? Então não é negócio de grifar e vem a resposta. Não, é negócio de técnica. Para que eu estou olhando? Eu grifei isso para olhar para o sujeito. E grifando você visualiza. Um outro ponto que eu quero comentar com você aqui, eles pareciam obscuras, é esse lies. Esse lies, você percebe, as perguntas pareciam obscuras para quem? Para o depoente. A decisão do depoente tem que perceber que as perguntas pareciam obscuras para ele. Deveria estar no singular. Tudo bem? Isso aqui também é concordância, a gente vai chamar de concordância nominal. Seria o ponto para o qual eu olharia depois. Se eu não resolvesse a questão com os verbos, eu olharia para os pronomes. Verbos, adjetivos e pronomes oblíquos. Vai na sequência. Tá? Se não resolveu com um, vai para o outro. Vai estar por aí a resposta da concordância. Tirando vários casos específicos que a gente vai ter oportunidade de comentar mais para frente. Tá? Era intrincar a associação de ideias do promotor e o apelo que fazia ao jurado, o que, consideradas as circunstâncias, os conduziram a uma decisão questionável. Grifo verbo. Era intrincar. O que era intrincar? A associação de ideias do promotor e o apelo que fazia aos jurados. Aqui
tem um ponto que eu quero comentar com você a respeito do sujeito composto. Eu tenho um sujeito composto aí, tudo isso é intrincado. Isso e isso. Cara, se eu tenho um sujeito composto, o verbo deveria estar no plural, certo? Sim e não. Por quê? Uma coisa que eu quero que você lembre. Se o sujeito composto aparecer antes do verbo, o verbo vai para o plural, com certeza. Com certeza, não tem que dar errado. Se fosse a associação de ideias do promotor e o apelo que fazia aos jurados, eram intrincados. Eu deveria concordar com todos. Porém, um sujeito composto posposto ao verbo, ou seja, depois do verbo, guarda esse nome. Quando ele vai falar em sujeito posposto, significa que o sujeito está depois do verbo, ou que o verbo está anteposto ao sujeito, sim. Quando o sujeito composto aparecer depois do verbo, o verbo pode concordar no plural, claro, eram intrincados, ou só com o núcleo mais próximo. Só com o mais próximo. Então aqui eu poderia fazer eram intrincados, uma vez que eu tenho plural, e o masculino e o feminino prevalece masculino e plural. Mas eu posso deixar era intrincado, concordando só com a associação de ideias. O sentido é o mesmo. Percebe? Se você me perguntar se muda a relação semântica, muda a relação de sentido, a resposta é não. O sentido é exatamente o mesmo. É só uma questão gramatical. Tá? Então, correta essa aplicação aqui. O que consideraram as circunstâncias os conduziram a uma decisão questionável. Vamos dar uma olhada no próximo verbo aqui? No conduziram? O que os conduziram a uma decisão questionável? A associação de ideias do promotor do apelo, composto. Cuidado. Olha o resto da sentença. Esses caras eram intrincados. O que consideraram as circunstâncias os conduziram. Imagina que eu vou te dar a questão de concordância. Os caras fazem isso de propósito, claro. É você tirar os advérbios, cara. Tira advérbios, locuções adverbiais, orações adverbiais. Tira esses caras, porque eles estão aí só para encher o saco. Eles estão aí só para afastar o sujeito do verbo, de modo que o ouvido não reclame do que está acontecendo. Então o que você vai ter que fazer? Tira esse cara do meio. Considerar as circunstâncias. Tira. Esse os se refere a quem mesmo? Ao jurado. Sim? Vamos fazer isso só para você visualizar? Então, era intrincada a associação de ideias do promotor pelo que fazia os jurados. O que conduziu os jurados a uma decisão questionável. Você percebe que esse cara está sendo resumido, vamos dizer assim, né? Esses caras, o verbo então, acaba concordando, não diretamente com esse termo, mas com o que. Esse o aqui, que é um pronome demonstrativo, não é artigo. Mais pra frente eu posso trabalhar isso com vocês, lembrar isso com vocês alguma questão. Mas isso aí é um pronome demonstrativo. Isso que conduziu os jurados. Só que ele troca esse cara por um pronome, fica por um pronome no plural, fica plural, plural, o ouvido vai acostumando, colocou, aqui é singular, olha o que ele faz. Plural, 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 plural. O ouvido não vai reclamar, o ouvido está com plural faz tempo. Percebeu? Então saiba dessa técnica, vamos dizer assim, da banca, e aí você tira tudo que estiver sobrando. Vê, não, isso aqui concorda aqui, beleza, isso aqui concorda. Fechou? Grifa e procura. O negócio é você direcionar o seu olhar. Direciona. Eu sempre digo que você só consegue encontrar aquilo que você sabe o que está procurando. Né? Se você não sabe o que você está procurando, você não consegue encontrar. Então saiba o que você está procurando. Um sujeito. Maravilha? Vamos ver a C? É sempre falível, a meu ver, os juízos que se fundamentam mais na verve do orador que no conteúdo do seu discurso, mesmo quando os ouvintes lhe neguem aquele predicado. O que a gente vai ter aí, cara? Talvez você já tenha começado a captar essa história de olhar para o verbo do próprio jeito, eu espero que sim. Mas vamos fazer junto, vamos grifar o verbo? Vamos lá, o verbo ser. Grifei, x no conduzir aqui. Grifei o verbo ser e eu te pergunto, o que é falível? Olha aí para mim, conta para mim. Quem é o sujeito desse verbo? Os juízos, que se fundamenta na verbo do orador. Se o sujeito é os juízos e o verbo está concordando com os juízos, o que tem que acontecer? Os juízos são sempre
falíveis. Boa. Então, são sempre falíveis os juízos. O que o cara faz? Inverte e tasca um termo intercalado no meio. Percebeu? É a técnica padrão de questão. Então, às vezes ele coloca um texto um pouco mais rebuscado, uma linguagem jurídica, enfim, né, falando dos advogados e tal, parece que é uma coisa de outro mundo, mas, cara, é uma estratégia padrão. Grifar, inverter o sujeito e colocar um termo intercalado no meio. 90% das questões de concordância vão estar por aí. Beleza? O que mais que a gente vai ter aqui? Humano, então, justiça. Mas você tem, mesmo quando os ouvintes lhe neguem aquele predicado. Então, os ouvintes neguem aos juízos. Esse lhe deveria estar no plural, porque está concordando com os juízos. Mas é um ponto por qual você não chegaria. Como eu te falei, eu olharia para isso se eu tivesse que aprofundar a questão. Quer dizer, não resolvi pelos verbos, não resolvi pelos adjetivos, vou resolver pelos pronomes. Tá? Mas eu acho que você nem chegaria. Se você já encontrou o problema da questão, toca o barco, vai para a próxima. Agora, é importante você ler todas. Isso sim. Você nunca vai, eu achei que a A está certa. Marquei A. Próxima questão. Isso não. Porque às vezes você vai ler a A, não vai ver problema. Aí você vai ler a C, não vai ver problema. Vai ler a D, não vai ver problema. Opa, então vamos procurar outra coisa. Tá? Mas uma vez encontrado um erro, acabou. Suponho que devem existir sérias razões para ele ter se comportado assim. Vamos até aqui? Quero comentar isso aqui com você, cara. Um verbo que aparece muito. Aliás, se for selecionar de todas as questões de concordância, a maioria vão trabalhar com os verbos haver e existir. Tá? Eu quero que você se lembre que o verbo haver, com o sentido de existir, não pluraliza. Mas o verbo existir pluraliza sim. Tá? Então, havia 30 pessoas na sala. Havia. Existiam 30 pessoas na sala. O verbo haver, com o sentido de existir, não pluraliza. Mas se eu trocar o haver por existir, o existir pluraliza sim. Por isso que ele aparece muito e principalmente ele pede para eu fazer a troca de um pelo outro. Na esperança de o candidato esquecer. Você não vai esquecer, porque eu estou te falando. Beleza? E a locução verbal pluraliza de acordo com o verbo principal. Então, deve haver 30 pessoas na sala. Devem existir 30 pessoas na sala. Tá? O existir pluraliza o auxiliar. Bom, se eu trocasse esse existir pelo haver, só para você fixar, suponho que deve haver sérias razões. Agora, ele colocou existir. O existir pluraliza. Devem existir sérias razões. Corretíssima concordância. Para ele ter se comportado assim, depois eu vou comentar na colocação pronominal isso aqui também. Corretíssimo esse uso do pronome, tá? Vou te falar depois por quê, em outra oportunidade. Todas as questões que lhe eram postas, ele julgava de novo. Eram postas. Está concordando com quem? As questões. Beleza. Vamos olhar para o pronome? Eram postas a quem? A ele. Então, ele julgava assim. Todas que eram postas a ele julgava irrelevante. Então, singular, beleza. Então, adjetivos, verbos, tem pronome tudo certo? Vou já marcar essa aí para a próxima? Não, vou fazer um Vzinho lá do lado. Faz o tiquezinho e lê aí. Tá? O relatório de cujos dados? Não, de cujos dados. Tá? Lembra que o cujo flexiona por conta do artigo que aparece depois dele, enfim, mas ele acaba flexionando de acordo com o substantivo. Isso é concordância também, nominal. Tá? Então, de cujo, problema nenhum em falar de cujos. Hein? Às vezes o cara estranha isso, né? O de cujos. Tá? Não. Você discorda, quem discorda de algo. Lembra que essa preposição apareceu por conta da regência desse verbo aqui. Você discorda de algo, de cujos dados. Só que o problema é nos cujos. Tá bom? Agora, tendo sido sugerido, vamos continuar lendo? Foi rejeitado imediatamente, discordou-se, né? Tudo bem, no relatório. Discordou-se dos dados, né?
aqui está com determinado, foi rejeitado imediatamente, tendo sido sugerido, em caráter de urgência, a sua plena revisão. Enquanto esse verbo, o sujeito desse verbo para mim, tendo sido sugerido, o que foi sugerido? A sua plena revisão. Então peraí. Se o sujeito está no feminino, o que eu tenho que fazer? Tendo sido sugerida. Essa voz passiva tem como sujeito. Mesma estratégia. Se fosse discorda tal, a sua plena revisão foi sugerida. Foi sugerido, por exemplo. Você não confundiria isso, né? Então, torna a voz passiva aí, sujeito à sua plena revisão, o verbo tem que concordar. O que o cara faz? Inverte e coloca um advérbio dele. É isso que ele faz. Tranquilo? Tira o advérbio, grifa o verbo, procura o sujeito. Você resolve essa questão. Alternativa D dos filhos da massa. Beleza? Nessa pegada da concordância, vou fazer mais duas questões rápidas, né? Porque foi do SESC e certo e errado, mas eu escolhi falar dela para vocês que dá para a gente ver mais um pouco dessa questão de grifar o verbo e encontrar o sujeito. Aí a gente tem casos específicos da concordância e futuramente, no futuro bem próximo, eu vou fazer algumas questões para te falar deles. Mas o SESC faz isso, ele dá um texto, eu coloquei só um trechinho do texto aqui e coloquei aqui a questão. Além disso, o gosto por certos modos de composição, a montagem, em outros casos, a aproximação da escrita e estrutura casual de uma conversa, essa ideia já apareceu aqui por engano, hein? Eu copiei da prova e era a linha do lado, né? A numeração da linha da prova. Esqueça essa ideia. Parece igualmente indicar esse intento de identificar a ficção. Tá bom. O verbo parecer poderia corretamente ter sido flexionado na terceira pessoa do plural, dado que, ou seja, pareciam, parecem, dado que o núcleo do sujeito da oração em que se insere é ampliado com elementos apositivos. Ele quer pegar esse parecer e colocar no plural. É isso que ele quer. O que eu vou fazer? Grifar o verbo e encontrar o núcleo do sujeito. O que parece, cara? É o aposto? Não. São os modos de composição? Não. É o gosto por certos modos de composição? Parece indicar esse tempo. O gosto. Cara, esse cara aqui é aposto. Quando o verbo concorda com aposto, né? A não ser que seja, claro, um aposto presumidor, aí são outros 500, mas um aposto explicativo, não. O verbo está concordando com o núcleo do sujeito, sem o menor constrangimento. Está até entre travessões aqui, poderia estar entre vírgulas, poderia estar entre parênteses, né? Mas está bem destacado. Então não é porque eu tenho aposto aqui que vai concordar no plural. O que talvez poderia gerar uma confusão seria esse, por certos modos de composição. Né? Que era estratégia. O cara colocou o verbo no singular, um monte de caras no plural e jogou e perguntou se o verbo poderia estar no plural. Se o cara só substituiu e ficou lendo pelo ouvido, talvez caísse. Você já não vai cair, porque você vai encontrar o núcleo do sujeito. Tranquilo? Beleza? Erradíssima, então, essa afirmativa. E mais uma do SESC, essa aqui, inclusive, foi no concurso de diplomacia. Né? Aliás, só fazer uma propagandinha bem rápida aqui para os meus alunos, para você que já é meu aluno, para você que poderá vir a ser meu aluno. Então, estamos começando mais uma turma no IDEG, Instituto de Desenvolvimento e Estudos do Governo, tanto no Estado de São Paulo quanto no Rio. Então, para você que quer ser um diplomata, para você que está buscando a prova de diplomacia do SESC, das provas de concurso mais difíceis que a gente tem aí, mais desafiadoras que a gente tem pela frente. Se você tem esse objetivo de ser um diplomata, quer fazer o curso, inscrições abertas no IDEG, em São Paulo, no Rio, presencial e online com Cacupena. Vamos voltar para a questão. Estou tão perdida, mas é assim mesmo que se vive, perdida no tempo e no espaço. Um trechinho do texto da Clarice Lispector que estava na prova, e ele falou, no período, mas é assim mesmo que se vive, perdida no tempo e no espaço.
particípio do verbo perder, empregado em estrutura de determinação do sujeito da oração, poderia, conforme regra de concordância nominal, estar na forma masculina, regra da qual, no entanto, a obra literária prescinde, dada a liberdade que preside a criação artística. O que ele me falou aqui? O particípio do verbo perder, está aqui, empregado em estrutura de determinação do sujeito. Eu já vou falar disso. Poderia estar na forma masculina, perdido no tempo e no espaço. Essa seria a regra. Só que a obra literária prescinde, abre mão dessa regra, porque a liberdade tem uma liberdade que predica. Primeiro que a gente fala isso. A tal da licença poética. De fato, cara, a gente tem muitos elementos, você vai ver que ele vai falar assim, tal estrutura foi usada como recurso estilístico do autor, como recurso expressivo. Muitas vezes, elementos que fogem à norma padrão, concordância, referência, pontuação, enfim, mas usado como recurso estilístico, ou seja, um estilo do autor, um elemento linguístico do qual o autor se valeu para chegar a uma determinada expressividade, mesmo que não esteja muitas vezes gramaticalmente adequado. Isso é, o que ele está falando quando ele fala em recurso expressivo ou estilístico. Beleza, mas vamos ver o que ele está falando aqui. Será que eu tenho uma estrutura de determinação do sujeito aqui? Aí tem um cara que é muito importante. Não pode passar despercebido para você. Você errar ou acertar uma questão, e você vai acertar a questão, depende de você perceber esse cara, que é o se. O se ele pode ser pronome reflexivo, né, sentido de ele por ele mesmo, ou reflexivo recíproco, de um. Mas a grande diferença é entre índice de determinação do sujeito e partícula passivadora, na voz passiva sintética. Se for uma partícula passivadora, uma passiva sintética, o verbo concorda com o sujeito. Se for um índice de determinação do sujeito, o verbo fica no singular. Então, olha a importância que isso tem para o tempo. Cara, você falou um negócio agora que eu não lembro nada, cara. Compromisso, hein? Próximo encontro nosso, semana que vem, eu vou fazer uma questão trabalhando essa diferença do C partícula passivadora para o C índice de determinação do sujeito, beleza? Se eu não encontrar uma questão só trabalhando os dois, eu faço duas e a gente relembra os dois aí. Então, prometido para a próxima semana te mostrar isso aí, relembrar com você essa diferença de uma maneira bem simples, tá? Você vê que não é nenhum bicho de sete cabeças, não. O fato é que aqui o C está sendo usado como índice de determinação do sujeito, tá? Então, é assim mesmo que se vive. Quem vive? Se vive, tá? No geral. Tá? Tá, mas aqui não está perdida? Aqui também pode estar perdida. Estilisticamente, sim. Tá? Como um recurso expressivo, a liberdade da criação artística, beleza. Mas aqui a autora falando, eu lírico, né, feminino. Eu estou tão perdida. Mas aqui o sujeito já não é mais o eu. Aqui o sujeito é determinado. Vamos colocar um sujeito aqui, só para você visualizar isso. Coloca, não. Se vive assim. As pessoas vivem assim. Seria o mesmo sentido você colocando o sujeito simples no plural. É assim mesmo que as pessoas vivem. Perdida no tempo e no espaço. Não. É assim mesmo que as pessoas vivem. Perdidas no tempo e no espaço, certo? Porque você percebe que esse cara não vai concordar com o sujeito desse primeiro período aqui. Não. Ele vai concordar com o sujeito que está diretamente ligado a ele. Se o sujeito é indeterminado, eu não vou dar uma marca de feminino para ele. Se o sujeito é indeterminado, eu preciso deixar também neutro. Qual que é o neutro, vamos dizer assim? Masculino singular. Então, assim mesmo que se vive. Perdido no tempo. Pô, vive-se perdido, né? E eu também estou perdida. Percebeu? Tem o sujeito feminino. Tá? Então, você tem uma diferença, uma troca aí. Só que, cara, aquela história, né? Passar o olho e perceber, tem que parar e grifar e tal, né? Olha o C, tá? Correta, afirmativa, né? De fato, poderia, deveria, aliás, estar no singular. Ele não quis usar o deveria, sabe? Porque às vezes fica muito grosseiro, né? Já que há a questão da liberdade poética, mas gramaticalmente é uma opção. Beleza?
que eu quis que você percebesse essas três questões? Principalmente as duas rápidas, a primeira mais trabalhosa, mas eu quis que você percebesse a estratégia mesma, seja na concordância verbal, das duas primeiras, seja na concordância nominal, olhando para adjetivos, enfim, a gente tem sempre que grifar o elemento e procurar o sujeito. Mesmo que, e por isso eu coloquei essa última, o sujeito esteja indeterminado. Tranquilo? E você vai ter que identificar, então, se o sujeito é indeterminado, como é que está. Saber concordância é saber identificar sujeitos. Cuidado, que nem sempre a gente está na estrutura sujeito, verbo e complemento. Então a gente tem o sujeito muitas vezes posposto, vai ter que procurar encontrar o sujeito lá na oração. E isso na semana passada a gente acabou até fazendo aquela questão do lei, a posteridade, a parte do rio. Eu cheguei a falar com vocês sobre isso, agora hoje focamos também na concordância, mas você vê como que a estrutura sintática influencia tudo. Isso é muito importante. A análise sintática está por trás. Tá? Mas, então, seja no sujeito posposto, seja no sujeito indeterminado, o que seja. A base da concordância é o verbo concorda com o sujeito. Tá? Claro que a gente tem alguns casos específicos de concordância, algumas situações em que a gramática vai ser até mais maleável, mas eu te falo delas nos próximos encontros. Tá? Da minha parte, por hora, o encontro mais rápido hoje, justamente para a gente focar na concordância, mas aguardo a sua dúvida, aguardo a sua questão de qualquer assunto, de repente pode não só aparecer essa questão aqui, mas gerar um encontro só sobre esse assunto, caso seja algo que com certeza vai ser que dá para a gente trabalhar bastante. Aguardo a sua contribuição em provadeportuguês@yahoo.com.br. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez, por me permitir te ajudar mais um pouquinho nesse momento tão importante da sua preparação. E continue com a gente semana que vem, mais dicas e teorias e revisões para você gabaritar a sua próxima prova de português. Valeu, tchau!